Pode gravar. Tranquilo. Tá, então nós vamos começar e a partir de hoje a gente deixa o assunto soluções de lado e começa a falar da segunda parte do conteúdo, que é termodinâmica e cinética, tá? Nós vamos ter 2 aulas para termodinâmica e 1 ou 2 aulas para cinética. Ainda vamos ver como é que vai ficar aí, de acordo com o tempo que a gente tem restante, tá? Então, para a gente não perder mais tempo, vamos começar. Eu sugiro que vocês procurem acompanhar esse conteúdo pelo Atkins, tá? Dependendo da edição que você esteja usando, pode ser o capítulo 6 ou o capítulo 7. No Atkins, a gente tem 2 capítulos que falam sobre termodinâmica. É claro que a gente não vai ver tudo que tem lá, nós vamos dar uma enxugada, tá? Em físico-química, vocês vão estudar termodinâmica de forma mais aprofundada, digamos assim. Vocês vão dar um tratamento matemático mais aprofundado no estudo da termodinâmica. Aqui a gente vai focar principalmente na termoquímica, tá? Que é a termodinâmica aplicada ao estudo das reações químicas. Lá em Fisqui vocês vão ver isso de forma mais detalhada, ok? Então, o estudo da termodinâmica é dividido em 2 partes. Primeiro, o que é termodinâmica? É a área da física que estuda a energia e as transformações que ela causa na matéria, tá certo? Então, assim, a termodinâmica nos permite tentar explicar praticamente todos os fenômenos que ocorrem no universo. Pode soar pretensioso, mas o estudo da energia com as leis da termodinâmica nos permitem entender e tentar explicar quase tudo o que acontece, tá? No nosso caso, a energia é envolvida nas transformações químicas. Então, o estudo da energia na termodinâmica é dividido em 2 partes. Na primeira parte, a gente vê a conservação da energia. Nós já sabemos, desde lá do ensino fundamental, que energia não pode ser criada ou destruída. Ela só pode ser transferida, né, de uma parte do universo a outra parte do universo. Então, não se cria, né, energia. Ela só pode ser transferida ou transformada de uma forma em outra, né? A gente pode converter energia mecânica em elétrica, enfim, diversas formas de energia podem ser interconvertidas, né? Não é isso que a gente vai ver aqui na termodinâmica. A gente vai principalmente falar sobre os modos de transferência de energia, que são 2, calor e trabalho, e a conservação dela, que é o objeto de estudo da primeira lei da termodinâmica, e é justamente a primeira parte dos 2 capítulos que tem no Atkins, tá? E depois a gente vai ver o que a termodinâmica tenta explicar sobre a ocorrência espontânea ou não espontânea de um fenômeno. Por que algumas reações químicas ocorrem espontaneamente, sem que a gente precise interferir em termos energéticos no sistema, e outras não ocorrem espontaneamente. A gente precisa gastar energia para fazer determinadas reações acontecerem, né? Isso é alvo da segunda lei da termodinâmica, onde a gente fala de entropia e energia livre, tá? Então, nós vamos começar falando das formas de transferência de energia, que são calor e trabalho, tá? Antes, deixa eu já avisar para vocês que eu coloquei 3 listas de exercício no Google Classroom, tá? Que são essas listas que eu vou fazendo aqui com vocês nessas 2 aulas que a gente vai ter, ok? Então, já postei lá, depois vocês baixem. Se quiserem, eu coloco também depois no grupo do WhatsApp, tá
certo? Então, deixa eu mostrar aqui no Atkins onde que está esse assunto. Nessa edição que eu estou usando aqui, é o capítulo 6, tá? Mas nas edições mais modernas é o capítulo 7. Enfim, não importa, você vai achar isso lá tranquilamente. E aí, ó, a gente vai ver energia e trabalho, calor, a primeira lei da termodinâmica e a termoquímica, tá? Então, ó, o estudo da termodinâmica se divide em duas partes. Primeira lei se preocupa em observar as variações de energia, ou seja, como que a energia é transferida, e a conservação da energia. E a segunda lei explica por que algumas reações ocorrem espontaneamente, mas outras não ocorrem, tá? No início do estudo da termodinâmica, vários conceitos são apresentados. Por exemplo, o conceito de sistema, apesar de ser muito simples, é essencial para a gente conseguir entender o estudo da termodinâmica. O que é um sistema termodinâmico? É qualquer porção do universo que é separada para estudar, certo? Quando a gente tem, por exemplo, uma solução dentro de um becker, esse becker contendo a solução pode ser o seu sistema, tá? Tudo que está ao redor desse sistema e que vai interagir em termos energéticos com o sistema, a gente chama de vizinhanças. Então, vizinhança é qualquer região do universo que pode trocar matéria ou energia com o sistema em estudo, com essa porção do universo que você está analisando, tá certo? Fronteira é justamente o limite, né? O que divide o sistema das suas vizinhanças. Por exemplo, se você considerar um becker contendo uma solução como sendo um sistema e o ambiente ao redor como sendo as vizinhanças, as paredes do becker podem ser essa fronteira entre o sistema e as vizinhanças, tá? Muitas vezes, fica difícil a gente delimitar as vizinhanças de um sistema, certo? Mas, no nosso caso, isso não vai ser necessário de fazer, porque a gente só vai avaliar, na maioria dos casos, o sistema em si. A gente não vai aqui, em Química Geral, avaliar o que acontece com as vizinhanças, tá? A gente só vai dizer que o sistema, por exemplo, está absorvendo calor, está liberando calor. Ou o sistema está realizando trabalho ou recebendo trabalho. Então, a gente não vai se preocupar aqui com as vizinhanças do sistema, mas tem que ficar claro que as vizinhanças é justamente essa região do universo que vai trocar matéria ou energia com o nosso sistema, tá? Em relação a essa troca de matéria ou energia, um sistema pode ser classificado em aberto, fechado ou isolado. Eu vou mostrar aqui para vocês essas três classificações que nós temos, ó. Aqui. Um sistema aberto, pode ser um tubo de ensaio destampado, por exemplo, ele pode trocar tanto matéria quanto energia com as suas vizinhanças. Um sistema fechado, que pode ser esse tubo de ensaio com uma tampa, não pode trocar matéria, só pode trocar energia. E um sistema isolado, ele não troca nem matéria, nem energia. Como que você pode isolar um sistema para ele não trocar energia com as suas vizinhanças? Você pode colocar ele num recipiente hermético que não seja capaz de absorver ou liberar calor. Por exemplo, um calorímetro, tá? Mas isso aqui
para a gente também não vai ser muito importante, mas é conceito. Em termodinâmica, é muito importante vocês entenderem conceitos, tá? Um dos grandes problemas que os alunos que estudam físico-química têm é que a maioria só se preocupa com a parte de cálculos, de uso de equações, quando, na verdade, entender os conceitos te permite usar corretamente as equações. Então, um conselho que eu dou para vocês, que daqui a pouco vão estar estudando físico-química, é: não decorem somente as equações. Vocês têm que entender o que cada uma te diz. E isso implica em uso e conhecimento de conceitos, tá? Então, um sistema aberto, fechado e isolado. Uma outra coisa importante que a gente vai falar é sobre as trocas de energia. Vou botar em outro conteúdo aqui. Olha, a energia, ela só pode ser transferida ou transportada de um ponto do universo a outro, ou, sendo mais específico aqui para o que a gente quer, entre o sistema em estudo e suas vizinhanças, a energia só pode ser transferida na forma de calor ou na forma de trabalho, tá? O que é calor? É uma forma de transferência de energia que implica... Espera aí, rapidinho. É uma forma de transferência de energia que implica em diferença de temperatura entre o sistema e suas vizinhanças, tá? Só há troca de energia na forma de calor quando há diferença de temperatura. E aí, quando há diferença de temperatura, a energia flui na forma de calor da região de mais alta para a região de mais baixa temperatura. Flui espontaneamente até que ambos estejam com a mesma temperatura. Nesse momento é atingido o chamado equilíbrio térmico. E aí cessa a troca de energia na forma de calor, tá? Convencionalmente, calor absorvido pelo sistema aumenta a sua energia, lógico. Então, é positivo. E calor liberado pelo sistema é negativo. Processo de absorção de calor é endotérmico. Processo de liberação de calor é exotérmico, certo? Então, a gente estuda a transferência de energia na forma de calor a partir de uma área da termodinâmica chamada calorimetria. E todo mundo aqui já viu, pelo menos um pouquinho, com certeza, um pedaço de calorimetria. A gente usa basicamente uma equação, que é a equação fundamental da calorimetria, que eu vou mostrar aqui para vocês. Basicamente, essa equação aqui, que é a quantidade de energia na forma de calor, é igual a C maiúsculo vezes ΔT, tá? Então, o calor está diretamente associado a uma variação de temperatura, correto? E esse C maiúsculo indica para a gente de que maneira o sistema, ou as vizinhanças, tá? De que maneira esse material absorve ou libera calor, certo? Esse C maiúsculo é chamado de capacidade calorífica. Tá certo? Essa capacidade calorífica, ela depende
de duas coisas: do tipo de material e da massa que você tem. Tá? A capacidade calorífica depende do tipo de material, e isso é quantificado por uma grandeza que a gente chama de capacidade calorífica específica, ou simplesmente calor específico, e pela quantidade de material na forma de massa. Tá? Então, C é a capacidade calorífica, ΔT é a variação de temperatura que o material vai sofrer, e isso nos diz a quantidade de calor que o material absorveu. Ou, se você preferir, absorvendo ou liberando certa quantidade de calor, qual será a variação de temperatura que o material vai sofrer. Tá certo? É importante a gente ressaltar que um material absorve ou libera calor de maneiras distintas em relação aos seus estados físicos. Por exemplo, o mesmo material no estado sólido absorve calor de uma maneira, absorve e libera calor de uma maneira, no estado líquido de outra e no estado gasoso de outra. Então, essa capacidade calorífica depende do estado físico. Lá no ensino médio, a gente, às vezes, durante uma mudança de estado, chamava de calor latente de fusão, calor latente de vaporização, certo? Mas nada mais é do que a capacidade calorífica do material num certo estado físico, tá? Outra coisa, a capacidade calorífica, principalmente dos gases, ela varia em função da pressão estar constante ou do volume estar constante, tá? Então, nós vamos ver, principalmente dos gases, daqui a pouco, CP, que é a capacidade calorífica a pressão constante, e CV, que é a capacidade calorífica a volume constante, tá? Então, quando o volume permanece constante durante a troca de energia, o material absorve calor de uma maneira. Quando a pressão permanece constante, o material absorve calor de outra maneira, tá? E a relação é CP igual a CV mais N vezes R. Onde N é o número de mols do material, tá? Então, CP é igual a CV mais NR. Você vai encontrar no Atkins também CP, M. O que é isso? É CP molar. Já está definido para um mol do material. Então, esse N vai ser 1. Então, vai sumir. Tá certo? Então, CP molar é igual a CV molar mais R. Tá? Quando você tem um gás monoatômico ideal, isso aqui apresenta um valor fixo. Tem uma tabela no Atkins que vai te dar um valor. Por exemplo, 3 meios de R e 5 meios de R. Tá? Mas isso a gente vai usar mais lá na frente. No momento adequado, a gente fala sobre isso. Ok? Essa equação todo mundo tem que saber usar. Tá? E como que a gente calcula essas trocas de calor na prática? Usando um calorímetro. O calorímetro é um material que tem paredes que impedem a troca de calor com o meio externo. E aí, se você pega o seu sistema e coloca dentro de um calorímetro, em função do que está acontecendo com ele, vai haver uma variação de temperatura do calorímetro e você consegue calcular, na prática, quanto de calor é envolvido na reação química, por exemplo. Eu quero saber quanto de calor uma determinada reação absorve ou libera. Eu faço isso. Pego uma quantidade conhecida do material que vai sofrer a reação, coloco dentro de um calorímetro calibrado. Em função da variação de temperatura
que ocorrer no calorímetro, eu consigo calcular a variação de temperatura que aconteceu no meio material, tá? E aí a gente consegue determinar. Eu vou pegar um exemplo do Atkins, vou mostrar para vocês e depois eu vou fazer uma questão com vocês, tá? Olha só esse exemplo 6.3 aqui. É bem simples, tá? Mas mostra como que a gente calcula isso na prática. Vocês, em fisicoquímica, terão aulas práticas, né? Tomara que isso volte logo, em que vocês vão usar calorímetro, vai ter que calibrar ele primeiro, e depois você vai fazer uma reação para determinar quanto de calor ela libera ou absorve. Então, olha só, vamos ler esse exemplo 6.3. Suponha que tenhamos fornecido 80 kJ de calor para um calorímetro, aquecendo eletricamente, e que observamos que a temperatura do calorímetro aumenta a 8,4 graus Celsius. Então, você forneceu uma quantidade conhecida de calor, observou a variação de temperatura que aconteceu no calorímetro. Aí você calibra ele calculando a sua capacidade calorífica, ó. Então, C vai ser igual a Q sobre ΔT. Então, esse 9,52 kJ por grau Celsius é a capacidade calorífica do calorímetro. Beleza. Aí você calibrou ele, né? Aí, ó, se sob condições idênticas, uma reação ocorrendo no calorímetro resulta em um aumento na temperatura de 20 graus Celsius para 25,2 graus Celsius, você conhece quanto de calor foi liberado ou absorvido na reação. Lembrando que se a temperatura do calorímetro subiu, é porque a reação está liberando calor e esse calor está sendo absorvido pelas paredes do calorímetro. Tá certo? Então, se a temperatura de um calorímetro aumenta durante uma reação química, é porque a reação libera energia. E se a temperatura do calorímetro diminui, é porque a reação está absorvendo energia. Então, olha lá. Com a capacidade calorífica do calorímetro e a variação de temperatura que sofreu, eu sei quanto de calor está envolvido. Ó. Se o calorímetro absorveu 50 kJ de energia, é porque a reação liberou esses 50 kJ. Todo mundo entendeu? Beleza? Então, isso aqui é uma calibração de calorímetro e o cálculo da quantidade de calor envolvida numa reação. Eu vou pegar um exercício que tem numa lista aqui e vou mostrar para vocês. Ó. Essa questão 4 aqui. Não vou calcular a energia interna agora, não. Já já eu falo de energia interna. Mas é uma reação, ó, de 1,4 gramas de monóxido de carbono com excesso de vapor d'água produz dióxido de carbono e gás hidrogênio. E ela eleva a temperatura de um calorímetro de 22,113 até 22,799 graus Celsius. E a capacidade calorífica do calorímetro é 3 kJ por grau Celsius. Calcule a variação de energia interna. Eu vou calcular a variação de calor, tá? Para 1 mol de monóxido. Então, eu quero saber quanto de calor está envolvido nessa reação por mol de monóxido de carbono. Certo? Vejam que nessa questão 4 aqui, a capacidade calorífica do calorímetro já foi dada. Então, eu não preciso me preocupar em calibrar ele. Ele já foi calibrado previamente. Então, vamos lá.
A reação química que nós temos é monóxido de carbono com vapor d'água, produzindo dióxido de carbono e gás hidrogênio. Tá? O cara falou na questão que 1,4 gramas de monóxido causa aquela variação de temperatura no calorímetro. Então, essa variação de temperatura vai ser 22,799 menos 21,113. É 21 ou 22? Deixa eu confirmar aqui. É 22,113. Então, o nosso ΔT é 9 menos 3 dá 6, 9 menos 1 dá 8, 7 menos 1 dá 6, 0,686 graus Celsius. Qual a quantidade de calor envolvida? Bom, Q é igual a C ΔT. Tá? C é a capacidade calorífica do calorímetro, que é 3. Então, isso aqui vai dar 3 vezes 0,686. O que vai dar 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 6, 3 vezes 8, 24, com 25, com 2. 3 vezes 6, 18, com 2, 20. – 2,058 quilojoules. Isso é a quantidade de energia absorvida pelo calorímetro. Portanto, Q da reação é menos 2,058 kJ. Isso é a quantidade de energia liberada para 1,4 gramas de monóxido de carbono. Para 1 mol, 28 gramas, eu vou ter uma quantidade de energia, ou Q, tanto faz. Vou chamar de Qzão aqui. Pegando a calculadora aqui rapidinho. Vinte e oito vezes 2,058 dividido por 1,4, 41,16. Então, Q é igual a menos 41,16 kJ por mol. Certo? Como que a gente chama na termoquímica essa quantidade de calor? Entalpia de reação. Tá? Então, essa reação aqui libera 41,16 kJ de energia na forma de calor para cada mol de monóxido envolvido. Beleza? Simples, né? Os cálculos de calor são tranquilos, tá? O que pode dar mais trabalho é o cálculo do trabalho, que a gente já vai ver o que é. Tá bom? Tranquilo aqui, né? Alguma dúvida? Não, professor. Beleza. Não, professor. Bom,
A outra forma de transferência de energia, que não demanda diferença de temperatura, é o trabalho. Mas para que haja transferência de energia na forma de trabalho, tem que haver um movimento contra uma força de oposição a esse movimento, tá? Então, sempre que houver movimento de moléculas contra uma força de resistência, haverá transferência de energia na forma de trabalho, tá? Aqui nesse material, ele está definindo o trabalho de uma maneira que pode parecer pouco clara. Olha só. Trabalho é a energia transmitida entre o sistema e a vizinhança devido à falta de equilíbrio mecânico, forças não balanceadas. Então, eu acho que não fica muito claro. E no Atkins ele define o trabalho dessa maneira aqui, quer ver? Ó, a propriedade fundamental em termodinâmica é trabalho, ou movimento contra uma força. Trabalho é realizado quando um peso é levantado contra a força da gravidade. A reação em uma bateria realiza trabalho quando empurra uma corrente elétrica em um circuito e a resistência elétrica é essa força de oposição. O gás em um cilindro, isso aqui é que vai ser o mais importante para a gente, ou uma mistura de gases em um motor de automóvel, realiza trabalho quando empurra o pistão de volta. Essa forma de trabalho aqui, gente, é que nós vamos dar prioridade, é o que nós vamos estudar em mais detalhes. O trabalho de expansão ou de compressão de um gás, tá? Existem diversas formas de trabalho. Aqui já foi citado, ó, trabalho mecânico, que é o trabalho de uma força empurrando algum objeto ou material. Trabalho hidráulico, que é justamente um óleo pressurizado empurrando um pistão. Trabalho elétrico. Então, o trabalho existe de várias formas. Em qualquer delas, existe transferência de energia. Olha só, então, aqui, ó, essa tabelinha. Tipo de trabalho e algum comentário feito. Ó, trabalho de expansão, que é quando você tem uma pressão externa causando uma variação de volume. Esse é que nós vamos avaliar com mais detalhes. O trabalho de extensão de um material, quando F é a força de tensão e ΔL é a mudança de comprimento. O trabalho de levantamento de um peso, mg∆H. O trabalho elétrico, que é justamente o fluxo de elétrons, né, através de uma mudança de carga. E o trabalho de expansão de superfície, dentre outros. Existem diversas formas diferentes de trabalho e lá na física, dependendo do que você está estudando, você avalia detalhadamente cada um deles, tá? Nós aqui só vamos nos preocupar com esse trabalho aqui, ó, trabalho de expansão ou compressão de um gás. Então vamos pensar só nesse aqui agora, tá? Vejam bem, na expansão, aqui à esquerda, ó, eu tenho um estado inicial onde o meu pistão do recipiente cilíndrico contendo um gás está numa posição mais baixa e no estado final, esse pistão foi empurrado para cima. Então, isso é uma expansão. Está ocorrendo um aumento de volume do gás. E a compressão é a situação inversa, quando o pistão é empurrado para baixo, aqui à direita, causando uma diminuição de volume. Tá? Então, essa variação de volume causada no gás versus a pressão, que é a força de oposição contra esse movimento, vai levar a uma transferência de energia na forma de trabalho.
Tá? Vamos dar uma olhada nisso de maneira mais detalhada. Espera aí. Então, aqui você tem as moléculas de um gás. Certo? Claro que esse pistão tem sua massa, que a gente não vai levar em conta. Nós vamos pensar somente na força de resistência, tá? Digamos que esse gás seja aquecido. Então, essas moléculas vão forçar esse pistão aqui para cima, de modo que ele entre em movimento, né? Para aumentar o volume do gás. Só que a massa de ar que está sobre esse pistão exerce, como todos nós já sabemos, uma força de oposição a esse movimento. Essa força de oposição é a pressão externa. Tá? Mas essas moléculas vão gastar uma parte da energia que elas têm empurrando esse pistão para cima e causando um aumento de volume. Que é o nosso ΔV, tá certo? E o trabalho, que a gente representa pela letra W, do inglês, work, né? Vai ser menos P externa vezes ΔV. Já vamos entender o porquê desse sinal de menos. Quando ocorre aumento de volume, o sistema, que no caso aqui são as moléculas do gás, gasta uma parte da sua energia para causar essa variação de volume. Então, nessa situação aqui, a energia do meu sistema é menor do que antes. Gastou-se uma parte de energia na forma de trabalho. Por isso que ele é negativo, porque eu estou calculando para o sistema. A energia gasta pelas moléculas do gás vai ser absorvida pelas vizinhanças, tá? Então, esse sinal de menos indica que a energia do sistema diminuiu. E isso indica que o sistema realizou trabalho. Então, nesse caso aqui, ó, trabalho realizado pelo sistema é negativo. Tá? Por quê? Porque a energia dele diminui quando ocorre expansão. Beleza? Não esqueçam isso. Isso que eu estou falando que é importante. Você entender conceito. Tá? Não basta só colocar esse sinal de menos na frente e não saber o que significa. Certo? Então, o trabalho vai ser negativo quando houver expansão. Por quê? Porque o sistema vai gastar uma parte da sua energia para causar o aumento de volume. Tá? Claro que o inverso, se você tiver essa situação e vier aqui, exercendo uma força adicional, além da pressão atmosférica, você vai exercer uma força adicional, empurrando esse pistão para baixo. As vizinhanças do sistema é que vão estar transferindo energia na forma de trabalho para ele. Então, nessa situação, quando ocorrer uma compressão, uma diminuição de volume do gás, a energia do sistema vai aumentar. O trabalho, então, nesse caso, vai ser
positivo. Por quê? Porque o sistema está recebendo energia na forma de trabalho. Tá? Então, esse sinal de menos faz todo sentido. Porque, por exemplo, se ΔV é negativo, se está ocorrendo uma diminuição do volume, esse menos do ΔV associado a esse menos da equação vai deixar o trabalho positivo. Tá certo? Então, ó, trabalho realizado sobre o sistema, e acho que não dá para ver com esse verde, não. Trabalho realizado sobre o sistema é positivo, onde ocorreu uma compressão do gás. Tá? Então, pessoal, esse é o único tipo de trabalho que a gente vai avaliar, perdão. É o trabalho de expansão ou compressão de um gás. Beleza? Que a gente calcula P∆V. Só tem um detalhe. É necessário, para que se possa usar essa expressão aqui, é necessário que a pressão seja constante. Então, P obrigatoriamente tem que ser constante. Tá? Aí, se a pressão variar, você precisa saber como que ela varia em relação ao volume. E é isso que a gente vai ver agora. Tá? Tranquilo aqui? Beleza? É que o professor, é que se ocorrer uma compressão, é que a fórmula ela fica aqui diferente, né? Que em vez do menos é mais, né? Não. O menos sempre vai ter. A expressão é menos P∆V. Só que quando for compressão, ΔV vai ser negativo, porque o volume final vai ser menor que o inicial. Aí, quando você jogar na expressão, W vai ficar positivo. Entendeu? Entendi. A expressão é uma só. Sim? Sim. Foi? Conseguiu entender? Bom. E é justamente aqui. Opa. Cadê? Espera aí, já vamos chegar lá. Aqui. Olha só. Essa equação se aplica a todos os sistemas. Em um gás, é mais fácil de visualizar, mas essa expressão se aplica também à expansão de líquidos e sólidos. Entretanto, ela só se aplica quando a pressão externa é constante durante a expansão. Se a pressão externa é zero, ou seja, se você tiver vácuo, não há trabalho realizado. Tá? E outra coisa. Opa, eu não estou compartilhando, né? Desculpa. Às vezes eu esqueço, perdão. Tudo bem, professor. Tá aqui, ó. A equação 9 aplica-se a todos os sistemas, mesmo sendo líquido ou sólido, mas se aplica somente quando a pressão externa é constante. Se não tem pressão externa, não tem trabalho
e uma outra coisa importante é, se não tem variação de volume, o trabalho é zero, certo? Porque a gente está falando de trabalho de expansão. Bom, vamos ver agora casos em que a pressão seja variável, tá? Para isso, é necessário a gente falar sobre o que é um processo reversível. Gente, existem muitas explicações assim formais para o que é um processo reversível. Aqui tem um exemplo de definição mais formal do que é um processo reversível. O sistema permanece essencialmente em equilíbrio durante todo o caminho. Caminho é como essa transformação ocorre, tá? Desde o estado inicial até o estado final. Em cada ponto do caminho, o sistema poderá ser caracterizado por valores bem definidos das variáveis de estado. O estado do sistema é bem definido em todos os pontos do caminho. Na prática, aqui, ó, isso aqui que é muito importante. Na prática, podemos alcançar uma situação desse tipo, ou seja, na prática, um processo é reversível quando ele ocorre de modo quase estático, através de mudanças infinitesimais, ou seja, mudanças que ocorrem de maneira muito sutil, tá? Não ocorrendo de forma macroscópica, e sim de forma microscópica. Eu vou voltar ao quadro aqui para ilustrar para vocês graficamente o que seria um processo reversível comparado a um processo irreversível, tá? Em termodinâmica, processos reversíveis são muito úteis, por isso que a gente tem que definir. E um caso de pressão variável para cálculo de trabalho envolve justamente um processo isotérmico e reversível. Por isso que vai ser necessário falar sobre ele. Rapidinho, ó. Olha só, imagina uma transformação que vai ocorrer com um sistema, um gás, que vai sair do estado inicial A para o estado final B, dessa maneira aqui, tá? Ele está com uma pressão inicial PA, um volume inicial VA, e vai sofrer uma transformação passando para um volume VB e uma pressão final PB, tá certo? Uma transformação irreversível é uma transformação, por exemplo, desse tamanho aqui. Isso aqui é um ΔV. Tá certo? Sempre que nós tivermos uma mudança macroscópica em física, química ou matemática, a gente representa por um delta maiúsculo, tá? Isso seria um processo irreversível macroscópico. Por quê? Porque aqui a mudança não foi sutil. O sistema mudou completamente a sua condição do estado A para o estado B, tá? Agora, se eu fizer essa mesma transformação de A para B de forma
infinitesimal, em vez dele sair direto do volume VA para o volume VB, eu vou fazer o seguinte, ele vai passando por variações de volume muito pequenininhas. Tá certo? Mudanças infinitesimais, que em vez de serem ΔV maiúsculo, é um dV. Tá? Infinitesimal. É uma mudança de volume muito pequenininha que a gente representa por dV. Em matemática, vocês vão ver muito isso. Tá? Então, se ele sai do estado VA e passa por uma mudança infinitesimal dV, ele permanece quase do mesmo jeito, aquilo que estava no texto lá. E se ele vai sofrendo essa transformação sempre de forma infinitesimal, esse processo é dito reversível. Como assim? Teoricamente, ele poderia, como a mudança foi muito pequenininha, ele poderia retornar para o estado inicial sem sofrer praticamente nenhuma alteração significativa. Por isso que a gente diz reversível. Tá? Mas a transformação vai ser de A para B. A transformação em si é macro. Só que, como eu dividi ela em diversos infinitésimos, para eu calcular ela toda, se eu quiser calcular o ΔV, como que eu faço? Você vai somar todos os infinitésimos. Em matemática, existe uma função específica para fazer soma de infinitésimos, que é a integral. Tá? Você vai ver isso em matemática. Integral de VA até VB de todos esses dVzinho. Por hora, pessoal, não se preocupe que a gente não vai utilizar isso aqui. Você não precisa saber integral. Eu sei que você está em pré-cálculo ou cálculo 1 ainda, então não se preocupa com isso. Eu só estou te mostrando como que a gente sai de um infinitesimal para uma mudança macroscópica, usando a integral, que é a soma de todos os infinitésimos. Tá? Lá em cálculo você vai ver que a integral serve para calcular a área sobre uma curva. Beleza? Então, um processo reversível é um processo que ocorre de forma infinitesimal. Somando todos esses infinitésimos, a gente chega na mudança macro. Tá? Um caso importante de trabalho, de cálculo de trabalho, é exatamente essa mudança num processo isotérmico e reversível. Tá? Expansão por um processo isotérmico e reversível. O gráfico é exatamente aquele que eu mostrei para vocês, tá? Só que em vez da gente usar P ΔV, a gente vai fazer assim, ó. dW é igual a P dV. Certo? Lembrando que a pressão não permanece constante, gente. Ó, é isso aqui que nós temos. Certo? Essa transformação aqui, a pressão vai mudando a cada mudança de volume. Então, a pressão não é constante. A gente não pode usar P∆V direto. Como que a gente faz? Olha só, eu vou deduzir a fórmula que a gente vai usar. Não se preocupa com dedução, tá?
Você vai usar só a fórmula que eu vou obter no final. Então, vamos lá. Ó. Como é um gás ideal, a gente pode dizer que P é igual a nRT sobre V, correto? PV é igual a nRT, logo, P é nRT sobre V. Vou substituir lá. Então, vai ficar assim. dW é igual a menos nRT vezes dV sobre V. Vai vendo. Tá? Agora, eu quero calcular a minha soma. Então, vai ficar assim. W. Veja, ó, eu estou eliminando os infinitésimos. O que eu vou fazer? Somar todos eles. Vai ser a integral de VA até VB de menos nRT dV sobre V. Como é que eu resolvo esse troço aqui? Calma. N é constante, que o número de mols de gás não vai mudar. R é constante e T é constante. Tudo que é constante sai da integral. Então vai ficar assim. W é igual a menos nRT integral de dV sobre V. Lá no cálculo, você vai ver lá com o professor Carlos Antônio, provavelmente, que integral de dx sobre x é ln de x. Tá? Não se preocupa com isso agora. Você vai ver isso lá. Integral de dx sobre x, ou dv sobre v, vai ser ln de v. Então, a gente está com isso aqui agora. Menos nRT, ln de v, de VA até VB. Outra propriedade das integrais que você vai ver é que quando você tem limites estabelecidos na sua integral, você substitui. Isso aqui vai virar ln de VB menos ln de VA. Então, vai ficar assim. W é igual a menos nRT ln de VB menos ln de VA. Só que a gente sabe que o logaritmo de uma diferença pode ser transformado no logaritmo de um quociente. Então, isso aqui vai virar menos nRT ln de VB sobre VA, que é a expressão que a gente vai utilizar para calcular o trabalho realizado num processo isotérmico e reversível. Por que que esse aqui é importante a gente saber? Porque essa é a maior quantidade de trabalho que um sistema pode realizar. Um gás, sofrendo um processo de expansão, nunca vai receber, ou, no caso aqui, realizar mais trabalho, qualquer que seja a forma como esse processo aconteça, nunca vai ser maior o valor gasto do que num processo isotérmico e reversível. Então, isso aqui é o que a gente chama de trabalho máximo de expansão. Qualquer outro processo vai gastar menos energia do que esse. Tá? E a fórmula que a gente usa é essa aqui. A maneira como eu deduzi, você não precisa se preocupar. Só em usar a fórmula. Tá? E também é o caso mais importante de pressão variável. Não vai ser cobrada outra coisa de você que não essa. Tá? Eu vou fazer uma questão com vocês e depois eu vou fazer um comentário sobre o que é a função de estado. Também é um conceito muito importante em termodinâmica. Tá? Vou mostrar aqui a questão que eu quero fazer.
essa questão 1 aqui, ó. Uma amostra de gás em um cilindro de volume 3,42 litros a 25 graus Celsius, 2,57 atm, se expande até 7,39 litros por dois caminhos diferentes, o isotérmico e a expansão irreversível. O caminho B envolve duas etapas. Na primeira, o gás é resfriado em volume constante até 1,19 atm, e na segunda, o gás é aquecido e se expande contra uma pressão externa constante de 1,19 atm até o volume final. Calcule o trabalho realizado nos dois processos. Beleza, vamos lá. Só para lembrar que essas listas já estão lá no Google Classroom, tá? Depois eu posso colocar lá no WhatsApp também, se vocês quiserem. Então, nós temos uma mesma transformação ocorrendo de duas maneiras diferentes, por dois caminhos diferentes. A primeira é isotérmico e reversível. Esse é o processo A, do estado 1 até o estado 2. P, V. Pressão inicial e volume inicial, 3,42 litros. Volume final, 7,39 litros. Pressão final é 1,19 atm. E aqui acho que é 2,57. Deixa eu só dar uma conferida. É, 2,57. Esse é o processo A, isotérmico e reversível. O processo B ocorre em duas etapas. Na primeira, ele vai sofrer uma compressão a volume constante, saindo de 2,57 para 1,19. Um volume fixo de 3,42 litros. Essa é a primeira etapa da transformação. E na segunda, ele vai sofrer uma expansão com pressão constante até o volume final. Certo? Esse aqui é o processo B. Então, já está ilustrado graficamente. São dois caminhos diferentes. Esse é um caminho e esse aqui é outro, em duas etapas. Aí ele quer que a gente calcule o trabalho nos dois processos. Aqui, vamos calcular o B primeiro. Nessa primeira etapa aqui, o volume é constante. Então, aqui nessa primeira etapa, que eu vou chamar de X, ΔV é zero. Então, o trabalho realizado na etapa X é zero. Por quê? O volume permanece constante durante a transformação. Só a pressão que diminui. E na segunda etapa, a pressão é que permanece constante e o volume aumenta. Então, nessa etapa Y aqui, vai ser menos P ΔV. Eu posso usar essa expressão porque a pressão é constante. Então, o trabalho total vai ser a soma das duas. Ou seja, é isso aqui.
vai ser menos 1,19 atm vezes ΔV, que é 7,39 menos 3,42. Mas só tem um porém, amigos. A gente tem que ter sempre atenção com as unidades. Olha, aqui o trabalho está em ATM vezes litro. Essa não é uma unidade usual para energia, correto? Qual a unidade que a gente usa para energia? Joule, quilojoule. Então, nesse caso, eu preciso multiplicar por um fator de conversão. E esse fator de conversão é 101,325. Tá? Então, quando eu tiver... Cuidado, hein? Quando eu tiver trabalho em ATM vezes litro, eu preciso multiplicar por 101,325. O que é isso? É simplesmente um fator de conversão, onde eu vou sair de ATM vezes litro para joule direto. Tá? Não esqueçam disso. Então, isso aqui vai dar 1,19 vezes 7,39 menos 3,42. E deu erro. Vezes menos 478,7 joule. Esse é o trabalho gasto pelo sistema nessa transformação aqui. Agora vamos calcular nessa. Aqui é isotérmico e reversível. Então, aqui eu vou usar essa expressão aqui, ó. Menos NRT ln de V2 sobre V1. V2 eu conheço, V1 eu conheço, T é 25, foi dito no enunciado. R é a constante universal dos gases, que, se você usar 8,31, você já acha em joule direto. E N é o número de mols. Foi dado o número de mols? Não. Mas é um gás ideal. Então, a gente tem como calcular. Como que a gente vai calcular? PV igual a NRT, ó. N vai ser igual a PV sobre RT. Vou achar o número de mols. Aqui, ó. P inicial, V inicial, RT. Então, isso aqui vai dar... Fazer a conta aqui. 2,57 vezes 3,42 dividido por 0,082 vezes 298. 0,36 mols, arredondando aqui, tá? Agora eu substituo aqui para calcular. Então, W vai ser menos 0,36 vezes 8,31 vezes 298 vezes ln de 7,39 sobre 3,42. Só fazer essa conta aí. Que dá 0,77 vezes 298 vezes 8,31 vezes 0,36. Menos 686,9 joule. Ó, veja que o trabalho realizado no processo isotérmico e reversível foi maior do que no outro processo. Sempre será. Por quê? Porque nesse tipo de processo, o trabalho realizado é máximo. Tá?
Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Tranquilo? Alguma dúvida? É que o N, o que foi que tu fez para achar? O N. Aqui, PV sobre RT. Tá bom. É um gás ideal? PV igual a NRT. Então, N vai ser PV sobre RT. Tá, ok. Beleza? 2,57 vezes 3,42 dividido por 0,082 vezes 298. Do 0,36. Bom, mais alguma dúvida? Não, professor, tudo bem. Não esqueçam de multiplicar pelo fator de conversão quando a pressão estiver em ATM e o volume estiver em litro, tá? Não esqueça. Bom, então, o que a gente observou? Que o trabalho, dependendo do tipo de caminho utilizado na transformação, vai te dar valores diferentes. Tá certo? Isso também acontece com o cálculo da quantidade de calor. Se você tiver processos iguais, ocorrendo por caminhos diferentes, os valores obtidos para o cálculo do trabalho e da quantidade de calor serão diferentes. Isso nos mostra que trabalho e calor dependem do caminho realizado na transformação. Existem muitas outras grandezas cujo cálculo independe do caminho. O cálculo só depende dos valores dos estados, inicial e final. Não importa qual o caminho realizado nessa transformação, só importa os valores inicial e final. Esse tipo de grandeza, cujo valor independe do caminho, a gente chama de função de estado, tá? As funções de estado são de extrema utilidade em física, em química e em matemática. Por quê? Porque se você tem um processo cujo caminho é muito complicado de calcular, se esse processo envolver uma função de estado, você sempre vai escolher o caminho mais fácil. Deixa eu ilustrar isso para vocês. Olha só. Imagina que eu tenha uma transformação na qual o meu sistema vai sair de um estado inicial A e vai chegar no estado final B. Aí eu tenho um caminho que é esse aqui, ó. Porra, calcular a área sob essa curva aí é foda. É muito complicado, né? Ah, mas a grandeza que eu estou avaliando nessa transformação é uma função de estado. Opa, que lindo, beleza. Então, eu posso calcular ela por esse caminho aqui, que é o mais simples. Olha a utilidade disso, né? Em física, em matemática, em química, em engenharia, o uso das funções de estado é de extrema utilidade. Pô, você se meter para calcular a área sob essa curva louca aqui é muito trabalhoso. Ah, mas é uma função de estado. Pô, então beleza, eu vou calcular a área sob essa curva aqui. Isso facilita demais a nossa vida, tá? Então, em termodinâmica, nós temos diversas funções de estado.
diversas. Quais são as funções de estado que nós vamos ver aqui em termodinâmica? Na verdade, U, que é a energia interna, H, que é a entalpia, S, que é a entropia, e G, que é a energia livre de Gibbs. Essas são as principais funções de estado que vão aparecer no nosso estudo de termodinâmica. Tá? U e H a gente vai ver agora na primeira lei. S e G a gente vai ver na segunda lei. Na segunda e na terceira lei. Tá? Para qualquer função de estado, o cálculo da variação dela que é importante. O valor absoluto não me interessa. Tá? E como que você calcula variação de função de estado? Sempre assim, ó. Delta x, que é a função em si. Por exemplo, delta U, delta H, delta S, delta G. Vai ser sempre x final menos x inicial. Isso é uma característica de toda função de estado. Não importa o caminho, só importa o valor no final e o valor no início. Tá? Então vamos lá. Primeira lei da termodinâmica. Delta U é igual a Q mais W. Essa é a forma mais comum de apresentação da primeira lei da termodinâmica, que fala sobre o quê? A conservação da energia. Traduz essa expressão aí, professor. A total de energia e na forma de trabalho. Certo? Beleza? Delta U é a variação total de energia interna que o sistema vai sofrer. Se ele absorve certa quantidade de calor e gasta uma certa quantidade de trabalho, vai ter um delta U. Certo? Se ele libera calor e recebe trabalho, vai ter outro delta U. Então, a primeira lei da termodinâmica pode ser apresentada a partir dessa expressão, na qual a variação total de energia interna é a soma algébrica do calor e do trabalho. Lembrando que ambos podem ser positivos ou negativos, dependendo do que está acontecendo com o sistema. Beleza? Bom, já vamos falar logo também sobre entalpia, porque aí a gente já deixa engatilhado para a aula que vem, tá? Aí eu faço uns exercícios com vocês e a gente finaliza. Vamos aqui no Atkins.
Olha lá, ó. Geralmente, a energia interna de um sistema modifica-se como resultado de ambos, trabalho e calor. Por exemplo, um motor quente de um automóvel transfere energia para as suas vizinhanças, como calor e como trabalho. Em geral, portanto, a variação na energia interna de um sistema é o resultado de ambas as espécies de transferências. E aí a gente chega nessa expressão que eu apresentei para vocês, mas a gente também tem outra forma de apresentar essa expressão, que é quando a pressão fica constante durante todo o processo. Deixa eu achar aqui, tá? Aqui, entalpia. Vamos falar das trocas de calor num processo a pressão constante e a volume constante, tá? Aqui, ó. A função de estado que permite obter informações sobre as variações de energia à pressão constante é chamada de entalpia. Então, o que é entalpia? É uma função de estado que nos permite determinar quanto de calor e de trabalho um sistema absorve ou libera num processo a pressão constante. Tá? O que precisamos mostrar é que a primeira lei da termodinâmica também tem uma expressão na qual a variação de entalpia de um sistema é igual ao calor liberado ou absorvido à pressão constante. Então, vamos lá. E é feita essa definição aqui, ó. Essa é a expressão que a gente usa para a primeira lei, usando entalpia. Então, repetindo, entalpia é troca de calor a pressão constante, tá? A entalpia nos permite dizer quanto que um sistema absorve ou libera de calor num processo a pressão constante. Tá aqui, ó. ΔH igual a ΔU mais P ΔV. Como ΔU é Q mais W, simplesmente foi substituído lá. E se a pressão é constante, W é menos P ΔV. Então, somando menos P ΔV mais P ΔV, zero. Logo, ΔH é igual a Q, desde que a pressão seja constante. Então, isso é uma outra expressão da primeira lei da termodinâmica, usando entalpia. Tá? E vamos botar aqui. Ó. Ou também podemos dizer que ΔH é igual a ΔU mais P ΔV. Certo? Agora, olha só que coisa interessante. A gente não falou que ΔH é uma função de estado? Mas ΔH foi definido para um processo a pressão constante. Mas olha só, como ela é função de estado, independente do caminho, a gente pode usar essa expressão aqui para calcular ΔH. Ela só vai ser igual ao calor trocado quando a pressão for constante. Se a pressão não for constante, eu posso usar essa expressão? Se você souber como que ela varia com o volume, pode. Mas normalmente fica bem mais complicado. Tá? Então, essas são as duas formas que nós vamos utilizar para a primeira lei da termodinâmica. Ok? Vamos lá, então. Pegar uns exercícios para a gente fazer.
e finalizar. Vamos fazer a questão 1 dessa lista aqui. Acho que é essa mesmo que eu estou querendo fazer. Deixa eu só confirmar aqui. É essa mesmo. Vou fazer a primeira. Olha só, 1 mol de água no estado líquido a 100 graus Celsius e 1 atm apresenta densidade de 0,958 gramas por mililitro. Se o ΔH de vaporização da água é 40,66 kJ por mol, calcule o ΔU de vaporização nas condições em questão. Admita que o vapor de água se comporta como gás ideal. Beleza, vamos fazer. Então, eu quero o ΔU de vaporização, conhecendo o ΔH de vaporização. Bom, eu vou usar isso aqui, né? ΔH igual a ΔU mais PΔV. Certo? Bom, para calcular, então, eu preciso conhecer isso aqui, né? PΔV. Qual a variação de volume que ocorre com 1 mol de água quando ela passa do estado líquido para o estado gasoso, para a forma vapor? Vamos calcular isso primeiro, tá? Bom, eu sei que o volume da água no estado líquido vai ser igual a massa sobre a densidade, né? A densidade é massa sobre volume, então volume vai ser massa sobre densidade. A massa de 1 mol de água é 18 gramas. A densidade da água a 100 graus Celsius é 0,958 gramas por mililitro. Isso vai me dar o volume em mililitros. R$ 18,79 mililitros. Agora eu vou calcular o volume do gás. Deixa eu ver se eu acho uma outra caneta aqui de cor diferente. Volume da água na fase gasosa. Como é um gás ideal, vai ser nRT sobre P. Certo? Equação de Clapeyron. Gás ideal. N é 1, que é 1 mol. R, 0,082. T, 373, 100 graus Celsius, sobre 1, que é a pressão em atm. Então, isso vai dar para a gente o volume em litros de 1 mol de água a 100 graus Celsius. 30,59 litros. ΔV, então, vai ser volume final menos o volume inicial. Só que aqui está em mililitro, tem que ter cuidado em passar para litro, tá? Então, vai ficar
30,59 menos 0,01879. Então, vai dar 30,571 litros. Agora eu calculo o trabalho. Menos P delta V. Por que eu posso usar menos P delta V? Porque isso é um processo que ocorre a pressão constante. A vaporização da água ocorre a pressão constante. Então, vai ficar menos 1 vezes 30,571 vezes 101,325. Porque aqui está em ATM, aqui está em litros. Então, o trabalho vai dar 30,571 menos, perdão, menos não, vezes 101,325. Deu ruim. Agora foi. Menos 3.097,6 joule. Vou arredondar aqui, pessoal, ó, aproximadamente menos 3,1 kJ. Tá? Então, delta U vai ser delta H menos 3,1 kJ. Como o trabalho é negativo, menos com menos vai dar mais, tá? Eu joguei P delta V para lá, foi negativo. Mas como isso aqui é negativo, vai ficar mais. Então, vai ser 40,66 mais 3,1. Não, perdão. Nada disso, tem que ser negativo. Por quê? Por que tem que ser negativo? Ó, olha só as convenções de sinais. Porque ele está absorvendo uma certa quantidade de calor e está gastando uma parcela de energia ao se expandir. Então, vai ficar menos 3,1. Quanto é que dá isso? 6 menos 1 dá 5, dá 37,56 kJ. Tá? Tá ali. Deu para entender? Pode explicar porque o trabalho fica negativo? Então, olha só. A água vai absorver 40,66 kJ, que é o ΔH de vaporização dela. ΔH é o calor de vaporização. É a quantidade de calor absorvida por 1 mol de água. Então, vai absorver, vai ganhar 40,66 kJ de energia. Mas vai gastar 3,1 kJ de energia se expandindo, passando da fase líquida para a fase gasosa. Então, essa parcela de trabalho realizado pela água ao se expandir é perda de energia. Portanto, vai ganhar 40,66, mas vai perder 3,1. Então, o balanço vai ser 37,56. Isso fica mais claro de você ver se você usar a expressão ΔU igual a Q mais W, que o trabalho vai ficar negativo. Entendeu? Entendi. Beleza?
Bom, pessoal, eu acho que por hoje tá bom. Essas 3 listas já estão disponíveis lá para vocês. Na aula que vem, no início da aula, eu vou falar sobre termoquímica, as entalpias de reação, tá? Entalpia de combustão, entalpia de formação, e depois a gente fala sobre a segunda lei da termodinâmica. Tá bom? Tá bem, pessoal. Obrigada. Bom dia. Beleza, por hoje tá bom. Pessoal, olha só. Aqui na graduação, não tem problema da gente ter 2 horas de aula, não, né? Eu acho que passa rápido o tempo, é conteúdo pra caramba, porque tem um pessoal aí que às vezes reclama que 2 horas é muito tempo de aula e tal. Pô, se fosse presencial, seriam 3, de 9 a meio-dia, né? Então não tem problema ser de 10 a meio-dia, não, né? Não, sem problema. Tá tranquilo. Não, porque às vezes tem gente que fala que é tempo demais de aula. Pô, eu acho tempo de menos, passa rapidinho. É tanto conteúdo que acaba, né? Mas tá beleza. Então, boa semana para vocês. Peguem as listas de exercício lá, tá? E na semana que vem a gente continua, tá bom? Tá bom. Tchau, pessoal. Um abraço, boa semana e se cuidem, que a Covid ainda tá braba aí, tá? Valeu.